Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui. Primeiramente, a Felipe, que fez a sugestão, a Marcela, a Luiz Fernando, a todos que aceitaram que eu esteja aqui. É um prazer muito grande fazer essa interação da geomorfologia, dos processos costeiros com a Restinga. Estou tendo essa experiência nos últimos anos e eu estou, assim, completamente honrada de estar aqui com vocês. Espero que eu tenha preparado uma coisa bacana para a gente discutir. Então, eu vou falar um pouco das feições arenosas, costeiras, um pouco da origem, um pouco da evolução, um pouco mais da dinâmica até que não está ali, que é o substrato das restingas, né, da vegetação de restinga, do ecossistema restinga. E aí a gente vai trabalhar um pouco os tipos e um pouco dos processos que ocorrem em cada uma delas, para a gente trabalhar um pouco da exposição, da vulnerabilidade desse substrato, desse ecossistema que vocês trabalham com tanta competência. Pode passar, por favor. Sou eu. Desculpa. Então, um trabalho de um simpósio de 84, que foi o primeiro simpósio de restingas que aconteceu em Niterói. Olha só, 84. Está completamente vivo hoje para a gente. A gente é velho, né? Então, o professor Kenichiro Sugio e Moisés Terry chegaram e propuseram que, para a gente entender, e eu adoro isso até hoje, 1000 anos depois, né? Tipo assim, 40 anos depois, que para você compreender a sua feição costeira, você pode trabalhar 4 fatores. E esses 4 fatores seriam a variação do nível do mar, que a gente vai deixar mais para o final, né? Seria ter fontes de areia, porque a gente está trabalhando com ambientes arenosos, então a gente precisa de fontes de areia. A gente precisa das ondas e das correntes que vão distribuir essas fontes de areia. E a gente precisa de armadilhas, seja rocha, seja embaiamento, seja acomodação desse sedimento, para a gente poder ter deposição no sedimento, senão a corrente passa e leva o sedimento. Então, esses 3, fontes de areia, ondas e correntes e as armadilhas, são os processos costeiros que a gente convive hoje em dia. Então, assim, a gente já tem elas formadas, as feições formadas, mas elas estão completamente submetidas hoje em dia por toda essa dinâmica. Então, eu vou começar pelas dinâmicas. Quando a gente fala dessas 3 fatores que Kenichiro e Moisés colocaram em 84, hoje em dia já são reconhecidas como células de balanço de sedimento. E células de balanço de sedimento é o que faz alguns lugares vocês terem cordões litorâneos que tem restinga e do outro lado você tem um tabuleiro da formação barreiras. Então, a formação barreiras falta sedimento, falta armadilha e a onda tira sedimento. Por outro lado, em alguns lugares, como uma planície deltaica, como uma presença de um rio ou um embaiamento, você pode ter armadilha, tendo fontes de sedimento, as ondas e correntes vão deixar ali. Então, na verdade, hoje em dia, a gente trabalha células de balanço de sedimento. Então, quando a gente vê as fontes de sedimento, elas são predominantemente fluviais, são continentais. A gente tem a plataforma continental, que, se você pensar no nome, são sedimentos continentais que vão construindo a nossa margem oceânica. Então, você tem o rio, você tem o... Tá vendo? Sabia que ia dar certo. Onde está o negócio aqui? A gente tem os sedimentos que vêm por deriva litorânea, que a gente vai falar um pouco mais, muito importante ele. A gente tem os sedimentos que a gente faz a troca mesmo. A gente faz a troca de praia e antepraia, né? A gente tem as dunas que roubam o sedimento, mas também trazem sedimento, no caso do sistema praia-duna. E a gente tem toda a morfologia do fundo, se eu tiver um cânion, se eu tiver uma morfologia, se eu tiver uma plataforma faminta, que é o caso da região central do Espírito Santo, que é uma região de falésia. Quando você vê falésia, a falésia foi construída há 20 milhões de anos atrás. Hoje ela foi erodida pelo nível do mar que sobe e desce. Cadê o sedimento das falésias? Estão vivas ainda, porque a plataforma está pegando. Então, não vai, até a plataforma se adaptar, a gente não vai ter sedimento e não vai ter restinga até a gente ter essa feição. Então, a gente trabalha muito células, e quando a gente vê esse balanço, é só um exemplo claro, cada feição, cada embaiamento, cada grau de exposição, cada promontório que eu tenho na linha de costa vai ter fontes de sedimentos diferentes e capacidade de retenção diferentes,
o que vai gerar o desenvolvimento, que eu vou ter, alguns lugares eu posso ter planícies e outros não. Então, as fontes de sedimento, diferenças de quem é a fonte, pode ser escarpa, e principalmente as armadilhas. Então, você veja que Netiro e Tesler, em 84, colocaram fontes de sedimentos, ondas e correntes e armadilha. Mas isso é tudo que a gente precisa ver na geomorfologia. Então, um dos mais importantes que a gente vê, que é muito importante, que é uma palestra de 1 hora, né? Não é uma aula, então a gente tem que escolher, mas estou aberta aí para qualquer dúvida. Então, seria as correntes longitudinais. Porque nesse setor, onde você tem a onda chegando e levando o sedimento, um lugar está perdendo e outro está ganhando. Então, muitas vezes, no arco praial que você está trabalhando, na sua restinga, você só tem 2 cordões litorâneos, ou talvez só tenha a vegetação herbária e arbórea, porque é muito exposto, é muito estreito. Mas ao norte ou ao sul, pode ter todo o desenvolvimento. Isso deve a esse arqueamento, essa diferença da deriva litorânea com grau de exposição. Então, ela é muito importante para a gente. E é interessante a gente ver que as correntes longitudinais são geradas por onda. E a onda, nesse momento, mobiliza sedimento. Então, daí a importância de eu ter a onda e a corrente. Porque a onda, no momento que ela arrebenta, ela mobiliza sedimento. A gente, quando você vai numa praia, e vem uma onda, ela te puxa, e você às vezes tem que furar. Não tem essa ideia de você ir lá furar essa onda. Então, você está sendo puxado e o sedimento do seu pé também. E uma vez que mobiliza, se tem uma deriva, se eu tenho uma deriva, o que seria deriva? O grau da onda incidente ser diferente do grau de exposição e chegar com um ângulo de incidência, eu posso ter o transporte dentro de uma calha, se a praia tiver calha, já vou falar mais de praia, ou eu posso ter do espraiamento, né? O espraiamento chega inclinado, volta, chega inclinado, e o sedimento vai indo, e a gente vai tendo essas fontes. Então, é muito importante, quando a gente vai ver o nosso mapa de desenvolvimento de restingas, a gente vê o grau de exposição e vê um pouquinho da onda. Essa é uma foto que é muito bonita, que a gente vê claramente, né? A entrada, o ângulo. Então, existe um zigue-zague, aqui cede, e aqui está ganhando. As correntes longitudinais, então, elas têm a capacidade de reter sedimento. E essa figura mostra bem bacana que você pode ter também, aqui tem casos antropogênicos, estrutura de engenharia, mas poderia ser um afloramento rochoso. Então, é claro que você tem uma falésia, e você tendo armadilha, aqui pode desenvolver cordões. Então, a gente vê a capacidade dela de mudar a configuração da linha de costa e o grau de desenvolvimento. Então, por exemplo, a gente tem aqui, eu acho que antrópico fica tão mais claro, assim, quer dizer, tão gritante, né? Então, aqui a gente tem aqui uns espigões, aqui é a praia de Camburi. Aqui a deriva litorânea é desse ponto para esse. Olha que bacana como fica o desenvolvimento. Então, aqui é um lugar que está recuando, enquanto aqui a praia está com mais de 200 metros de extensão, e hoje tem uma restinga não implantada artificial, já está tendo uma restinga natural. Porque eu trabalho com praia, então eu falo para o pessoal assim, a praia inicia quando acaba a vegetação, porque a vegetação, se está ali, a onda não está chegando. Porque se a onda chegar, a vegetação perde o substrato. Então, a gente já separa o que é praia quando eu vejo vocês lá, né? Então, assim, a gente tem essa ideia. Então, assim, do tipo, ela é muito importante. Então, nesse ponto aqui, tem muita vegetação, enquanto outros lugares estão sujeitos à transposição. Outras feições que têm associado a feições de deriva litorânea e de ondas, sempre que eu falar de deriva, lembra que deriva é feita por onda, então ondas e correntes, né? Então, o que acontece? Aqui a gente tem a troca, e se eu tenho uma saída de um rio e eu tenho uma deriva litorânea, quem é a armadilha? O próprio rio. O rio é um mole hidráulico, ele tem a sua saída que cria uma turbulência e o sedimento paralisa. E vai gerando um campo de esporões que amanhã você pode ter um manguezal,
porque o rio vai recebendo aqui. Você pode receber o desenvolvimento de uma restinga maior, enquanto do outro lado é uma região erosiva, que não vai desenvolver tanto, porque a deriva tem sua direção. Outro fator que é interessante a gente ver é a tal da composição da linha de costa. Então, não só a deriva é importante, mas também como as ondas são dissipadas, isso é, elas perdem energia em volta de um obstáculo. Então, em costas rochosas, muitas vezes você tem um processo de difração, que é a alteração lateral da energia da onda, que acumula energia num ponto e outra área sombra. Nessa área sombra vai ser mais desenvolvido os cordões litorâneos, né? E outra área, uma área mais erosiva. Então, por exemplo, das feições que são bem desenvolvidas é o tômbolo. O tômbolo é um processo que vem a onda, difrata em volta da onda, faz uma junção aqui de turbulência, a onda se encontrando, deposita sedimento e amanhã você mudou a sua linha de costa. Então, a gente trabalha aqui que quem fez o desenvolvimento maior desse ponto foi a ilha, foi a onda, foi a armadilha. E aqui, por exemplo, você pode ter, com o tempo, 2 arcos praiais. Isso pode desenvolver a ponto, quem é de Vitória, por exemplo, de Vila Velha, a gente tem a Praia da Costa separada da Praia da Sereia. É um tômbolo. Quem conhece Guarapari, tem a Ilha da Siribeira, que hoje é um calçadão cheio de quiosques, em cima de um tômbolo. Então, o tômbolo também é uma feição dinâmica que pode ser, com o tempo, reflorestada por restinga, porque, com o tempo, ela se torna estável. Então, aqui só um resumo de algumas das feições que a gente está falando, antes da gente falar do nível do mar, que é uma coisa muito importante para a planície de Cordões. Então, a gente tem ela como uma carro-chefe, a gente tem os spits dentro da Bahia, que a gente viu, a gente tem mais barras, olha aqui nosso tômbolo, a gente tem praia, olha só, a praia precisa de acomodação, porque se ela não tiver acomodação, não tem deposição. Então, ela tem toda uma história de ter um fundo, um abraço rochoso, para conseguir ter uma praia. Aqui são ilhas barreiras, a gente vai falar um pouco mais, que tem a ver com o nível do mar, que podem ser afloramento de bancos. Aí a gente vai aguardar um pouquinho, que eu tenho slides para isso, tá bom? Estou muito rápido, não é? Tá bom? Tá. Esse negócio de 1 hora, para mim, já fico nervosa. 1 hora. Mas nem sei, até trouxe o cronômetro, nem liguei. Ai, aqui está tão informal tudo. Então, o que acontece? Então, o que a gente viu é que a gente, só para dar uma ideia, a gente pode discutir depois, que, segundo Sugui e Martin, já em 90, existe um conceito de célula. Um trecho que recebe, aprisiona e transporta, diferente do outro. A gente tem aqui na Bahia, no Espírito Santo, litoral de falésia viva, com praias estreitas, e tem planícies de Caravela, Rio Doce. Então, quer dizer, olha como que é diferente os processos de armadilha que a gente tem. Mas, sem dúvida nenhuma, os cordões já são montados, já foram evoluídos. A gente tem 40 quilômetros de linha de planície costeira no Rio Doce, 48. A gente tem caravelas. Então, tudo isso tem uma história. E aí a gente muda a escala. Que a gente muda da escala do que a gente reconhece de geomorfologia e a gente vai um pouquinho mais para a variação geológica, que é o nível do mar. Falando do nível do mar, eu gostaria de juntar essas duas escalas de nível do mar. Porque a escala geológica, ela é absoluta, realmente. Há oscilações climáticas, há graus de insolações diferentes, há manchas solares, há toda a deformação do geóide, tudo isso vai gerando insolações diferentes, o que vai vulnerabilizar, o que vai criar maiores e menores insolações, o que vai gerar as mudanças climáticas. Que é um assunto que a gente não vai discutir aqui, mas a gente sabe que é uma escala que foge um pouco da gente. Mas as escalas de evento, a gente conhece. E o que é interessante é que a escala de evento, onda, vento, chuva, elas são processos atuais e que ocorreram no tempo geológico.
O presente é a chave do passado. Então, se eu conheço o tipo de praia, eu conheço porque aquele cordão litorâneo tem maior altura ou maior inclinação. E é isso que eu vou trazer um pouco para a gente observar, se a gente pode observar uma praia e entender o nosso planície de cordão, que está à retroterra. Tá? Na escala de variação nível do mar geológica, a gente já experimentou subidas do nível do mar muito maiores do que são as previstas. Quando a gente trabalha a variação recente do quaternário, que está com 2 milhões de anos até o presente atual, a gente já teve, há 120 mil anos atrás, um nível do mar aproximadamente 8 metros, para a cota brasileira mais alto, 8 metros mais alto. Só que há 26 mil anos atrás, até 16, ele chegou a 130 metros mais baixo. Olha a escala que a gente está trabalhando, escala geológica. Isso é 120 mil anos atrás. É ontem, Helena. Geologicamente é ontem. E aí, depois, mais recentemente, há 5 mil anos atrás, ele sobe 4,5. Então, a gente está vivendo e vai viver as oscilações astronômicas de insolação sempre. É só a gente olhar essa curva, que traz toda a escala geológica, que você vai trazer essas variações, não é? Então, a gente sabe dessa realidade, a gente faz mapeamento de cordões mais antigos, de 120 anos, faz mapeamento de cordões mais novos, mais holocênicos, de 5 mil anos, mas, na verdade, a gente tem que entender que muito do que você tem na formação deles tem a ver com a dinâmica atual. Vamos prestar atenção que ajuda um pouco. Para a gente falar de variação do nível do mar, 62, o Brum, que é um clássico. O pessoal do Projeto Orla faz cálculos de retroterra. Se o nível do mar subir 2 metros, até onde vai chegar? Baseado horizontalmente nesse modelo. Então, o que acontece? A praia, tendo sedimento, isso aí já dá uma fala de Brum, não, já é uma fala que a gente sabe, né? Tendo sedimento, não tendo deriva litorânea, se o nível do mar sobe, a praia vai recuar e esse sedimento vai compor a antepraia. E se tudo estiver bem, a praia se torna igual à anterior. Nesse caso aqui, o professor Domingues, né, o José Maria Landim, que é aqui da Bahia, da UFBA, ele fez uma tese de doutorado dele ao contrário, para ele explicar os cordões litorâneos do Rio Doce, de Caravelas, de toda a costa leste, ele fez ao contrário. Se o nível do mar descer, a praia vai para frente e aqui fica mais fundo. Aí vai descendo e vai criando cada vez mais linhas de costa. Vamos ver como isso funciona? Eu sei que é um pouco complicado, mas, por exemplo, aqui é como se dá hoje em dia. O nível do mar sobe porque entrou uma frente fria. Ela erode o que a gente chama da berma, onde a gente bota a barraca, e ela leva para a forma de banco. Certo? O nível do mar desce, percebe que o banco está no meio do caminho, retrabalha o banco e faz a berma novamente. Esse é o movimento oscilatório. Quem surfa, quem vai à praia, sabe disso. Né? Se a gente está construtivo, a onda está estourando ali na sua face. Se a gente está um pouco mais erodido, ela está um pouco mais distante. Ela está sentindo o sedimento que a praia tinha. Então, esse seria uma das dinâmicas. E isso vai explicar a evolução dos cordões litorâneos. Aqui é uma praia que não tem banco. É uma praia mais, que a gente chama de refletiva. Todo o sedimento dela está na parte emersa e menos na submersa. Então, quem trabalha no Rio Doce, no delta do Rio Doce, reconhece essa praia em Barra do Riacho. Aqui na Bahia eu conheço menos para dar exemplos, tá? Mas assim, dentro da planície. Então, quando a gente tem uma ondinha maior, ela afasta um pouco a praia. Quando ele desce, o nível do mar desce, trabalha o fundo, segundo o Brum, e constrói outro cordão, uma outra praia. E aí tem as variações de curta duração, que vão fazendo esse cordão ficar um pouquinho mais alto, depois o nível do mar desce e vai fazendo cristas de praia. Olha que bacana. Esse pessoal aqui não tem depressão intracordões. É um caso importante para vocês. Já
tem praia que nem aquela que a gente viu que troca em forma de banco. Praias intermediárias, praias que têm dissipação maior. E aí, a evolução dela, com a descida do nível do mar, é diferente. Porque você tem uma praia que sempre tem banco. Quando o nível do mar desce, esse banco aflora. Se o nível isso aqui é o sistema ilha-barreira. Se eu tiver sedimento e o nível do mar subir demais, a ponto de não dar tempo do sedimento ser removido daquele lugar, subir rápido, eu posso criar uma feição de ilha-barreira. O que é ilha-barreira? Uma barra na frente e uma laguna atrás. Tá? Que eu vou mostrar aqui na evolução. Então, aqui é só uma praia, sem ser ilha-barreira, é um evento que a gente pode também transpor para a variação. Lembra que o presente é a chave do passado? Então, a gente tem aqui uma praia que faz banco, o nível do mar desce, essa onda vai empurrando esse cordão rumo a continente, o nível do mar desce, o lençol freático desce junto, e aí você vai ter planícies de cordões litorâneos onde eu tenho depressões intracordões. Isso é importante para o caso da sua floração de restinga, porque tem um lugar que vai ter mais umidade e lugares que não necessariamente. Tá? E aí, dentro da evolução, falando um pouco agora, a gente tem a evolução do modelo de evolução de toda a costa leste, então inclui Espírito Santo, Bahia, o pessoal de Sergipe, tudo, né? Rio de Janeiro, Paraíba, que a gente vai se concentrar, vocês não vão ver, né? A gente vai concentrar no 4, que é a transgressão marinha. O nível do mar sobe e alimenta os estuários, as falésias, sobe, alarga os rios, é isso que está ali naquela figura. E aí, o nível do mar vai descer até os nossos 16 mil anos, desce 130, e cordões, cristas de praia, ora, cristas de praias altas, depende da praia, cristas de praia com depressão, depende da praia, vão crescendo e vão formando as nossas planícies de cordões litorâneos. O nível do mar sobe muito rápido geologicamente. Muito rápido. Então, ele chega a 4 metros há 5 mil anos atrás. De 16 a 5 mil metros, ele muda de 130 metros para mais negativo para mais 5. Ele, em menos de 16 mil anos, ele muda 135 metros. E isso é muito rápido para processos costeiros. E aí o que acontece? Sobra sedimento na antepraia. O banco, a onda desse sedimento vai sendo empurrada para a costa e faz o que a gente chama de sistema ilha-barreira. Certo? Que isola o rio por uma laguna. E depois esse rio pode chegar e, enquanto isso, que não está aqui na figura, na frente desses cordões litorâneos, eu tenho quem? As praias, que vão fazendo cristas de praia. Então, esse último que está aqui, esse último que a gente também não está vendo, não está acendendo? Ah, tá, é a mesa. Desculpa, é a mesa. Não. É... Mas o que está ali é muito parecido com na frente. O que está ali é que depois que o nível do mar desce, na frente daquelas ilhas barreiras, eu começo a ter cordões litorâneos. Começo a ter praia. Conseguiu? Ah, tá. É bom que o professor Oberdão não vai ter esse problema. Assim, tá bom?
Porque é importante para a gente entender toda a armadilha, toda a evolução, o nível do mar, para a gente entender as larguras. Assim, então, a gente tem aquele momento que subimos o nível do mar muito rápido e o nível do mar desce. Dentro da laguna, a gente começa a fazer um delta lagunar. Então, quando a gente vai no Rio Doce, ali atrás, se você botar um trado, 10 centímetros de trado, sem mentira nenhuma, você tira, sai água. E é uma região que inunda muito a qualquer chuva, né? Então, é um lugar muito, assim, ainda geologicamente jovem, muito jovem. E, em compensação, na frente dessas ilhas barreiras, a gente está tendo o quê? As cristas de praia, que eu já falei, é da formação. Uma praia que vai baixando o nível do mar e vai formando, descendo ou se mantendo, que tem muito sedimento. Tá, pode botar. Eu não tenho muita figura mais no final, assim, embaixo, não. Então, aí quando eu vejo, por exemplo, esse é o Paraíba do Sul, e no Paraíba do Sul eu vejo, de um lado, praias com cristas de praia, praias que você vê que elas são mais inclinadas, não tem depressão entre elas. Em compensação, do lado norte, tá? Norte, a gente tem, o norte e o nordeste, a gente tem os cordões litorâneos com depressões entre os cordões, associado a outro tipo de migração. E essa foto aérea, fica muito claro que você vê que você tem depressões entre os cordões. E você tem a assimetria que está na figurinha de baixo. Está vendo? A simetria do rio. Isso aqui também está falhando. Então, está vendo? Aqui é mais recuado e aqui mais desenvolvido. A deriva litorânea vem daqui para lá. O rio funciona como uma armadilha, prende mais desenvolvimento de um lado e não sobra tanto sedimento para o outro lado. E aí o que acontece? Esse é o modelo do mole hidráulico, que a gente tem o rio, a deriva, o rio segura cordões de um lado e não constrói tantos envolvidos do outro. Então, é um modelo chamado de mole hidráulico, né? Porque a água é a estrutura de engenharia, vamos dizer assim, é o mole. Tá? Aqui eu trouxe alguma coisa da Bahia, onde a gente vê claramente que a formação barreiras é muito importante. A marrom, você só tem planícies holocênicas e sedimentares em desembocadura fluvial. Agora, na saliência, que seria o que a gente tem aqui, a região de Caravelas, por exemplo, Nova Viçosa, onde a gente está, o Calbaça, você vê que é um rio maior, com umas armadilhas na plataforma maior, gerando um grau de desenvolvimento costeiro maior. Você indo para norte, a mesma coisa, a formação barreiras, e quem dá esse desenvolvimento amarelo, que seriam as planícies, é a fonte de sedimento, é a armadilha aqui, a plataforma. Aqui, por exemplo, a gente também das proximidades da Praia do Forte, eu vejo barreiras, eu vejo cordões mais antigos, represamento de Ilha Barreira, e na frente da Ilha Barreira, com a descida do nível do mar, novos cordões holocênicos. E quando a gente vai tirar foto com mais detalhe dessas regiões, a gente vê o tipo de praia que eu tenho aqui na frente. Eu tenho praias que eu tenho várias cristas de praia, cordões litorâneos, com depressões intracordões. Aquela migração do banco. Aqui, por exemplo, é do nosso trabalho lá no Rio Doce. Aqui é a APA de Conceição da Barra. A gente fez um perfil no trabalho que o professor Oberdan faz parte, com a professora Diolina. E aí o nosso grupo, que é de topografia, essas coisas, vamos lá fazer para entender por que a gente tinha algumas contaminações no pessoal lá atrás, arbustiva, sabe? A gente queria saber arbórea, arbustiva, o que estava acontecendo. E quando a gente deu o perfil, lógico que a escala não está ajudando, né? Porque a gente tem quilômetros, metros aqui, a gente está indo até 400 metros. Mas você vê, por exemplo, que aqui é o nível do mar, ó. Aqui é o zero. Tem gente abaixo do zero. Sim,
Tem gente abaixo do zero, porque o nível do mar teve acima 5 metros. E aí formou essa planície aqui na frente, e quando você tem chuva, isso aqui aflora. Aqui também inunda, aqui já não. Então, a formação da variação no nível do mar, a extensão, a morfologia da evolução dos cordões pode ajudar a gente a entender onde tem mais umidade, onde tem menos umidade. Outra feição que a gente trabalha muito, e aí já vou puxar muito para o meu lado, pela praia e tal, é a vegetação e o desenvolvimento de dunas frontais, que a gente pode chamar de dunas frontais, pode ser um trabalho essencialmente eólico, mas pode ser cordões litorâneos trabalhados por vento. Já existia antes, até porque para a gente ter duna, a gente vai precisar de suprimento de areia, velocidade de vento constante, quer dizer, ele é arenoso, distribuição da vegetação e pista para mobilizar, uma praia para mobilizar, e também uma armadilha, que pode ser uma vegetação ou pode ser o próprio cordão. Se o cordão é mais alto, se a praia recebe vento e bota no cordão, vai depositar mais areia sobre o cordão. Então, as dunas frontais são muito importantes do sistema praia. Então, aqui, por exemplo, a gente está em Itaúnas, muito bem conservado, a vegetação de restinga. Quando você chega em Sauípe, já não é tão conservada, já tem espécies que não são de restinga, lógico, é um uso, mas, por exemplo, essa feição é uma feição muito importante, como feições arenosas costeiras. E elas se desenvolvem, até um tempo atrás, 80, elas eram desenvolvidas em praias dissipativas. Quem é a praia dissipativa? Aquela de areia fina, com grande pista, muita pista para vento, areia fina, o vento tem competência de transportar, praia dissipativa. E é verdade, quando você vai numa praia plana, você vê duna frontal, sempre. Quando você vai para uma praia bem suave, tem a duna frontal. Até porque a duna frontal é amiga da praia plana, é onde ela guarda sedimento. Só que agora nesse ano, saiu um outro trabalho do mesmo grupo, mas encabeçado pelo Dauer, esse trabalho de 2024, onde ele acha que algumas praias intermediárias, as de banco, também podem ser importantes para desenvolvimento dos seus cordões. Então, a praia que tem um único banco e é estreita, você tem menos desenvolvimento. Se a praia tem múltiplos bancos, você pode ter múltiplos cordões litorâneos. Então, é muito importante a gente ver o tipo da praia e quanto que a praia e a antepraia fornece para a praia imersa e, posteriormente, para o vento virar duna e depois virar cordões litorâneos, onde vai ter a fixação da vegetação. Então, a gente precisa muito entender como dar esse sistema praia, duna, para entender esse pessoal, né, que você tem ali nas herbáceas, o pessoal mais primeiro, você tem que saber quanto ele está exposto à dinâmica da praia. E a gente tem que considerar que as dunas, as frontais, elas são superativas. Elas migram a retroterra. Então, você pode ter uma duna que está em estabilidade. Quando você tem um escarpamento, ela pode estar sofrendo erosão. Quando ela abre espaço para ter, como é que eu falo, planícies transversais a ela, a gente chama de planície de deflação. A gente sabe quem é planície de deflação. Todo mundo sabe quem é o nome, planície de deflação, mas não se assusta. O que é? Quando você vai numa praia que tem cordão litorâneo e afloramento, existe uma trilha natural, um lugar que é mais baixo. Já viram isso? Pronto. Ele é mais baixo sem vegetação, porque o vento não deixa a vegetação ficar. E é naquele lugar que a duna migra. Ela começa a andar por ali. Então, você tem, quando você abre espaços para esses canais, eles vão existir, e essa duna frontal vai se rebaixar para amanhã fazer outro campo de dunas. Né? Então, isso pode, o momento da evolução da duna, pode ter uma alteração na distribuição da sua vegetação. E o que é interessante, ela é ativa porque ela segura sedimento e ela é passiva da migração das dunas frontais. Então, a vegetação trabalha com essa troca. Aqui algumas fotos de planície de deflação. Ó. Então, assim, do tipo, ela migra e começa a popular, né?
fixar a retroterra. Está faltando a palavra. Dando uma fechada aqui, já que a gente está falando de coisas dinâmicas, a gente está vivendo um momento que a gente está materializando fenômenos. Dizer de mudança climática, eu acredito, sim, mas a gente sabe, geologicamente, que já houve outras mudanças climáticas, outras variações do nível do mar, e que quando a gente fala de clima, a nossa escala geológica, escala climática, é evento de 100 anos. Então, a gente está vivendo coisas muito recentes. Daqui a 100 anos, a gente vai saber se houve alguma coisa realmente, tá bom? Mas os eventos sempre ocorreram e vão ocorrer. Então, no caso de maré meteorológica, isso é, tempestade, vento, brisa, o nível do mar vai aumentar. E quando isso acontece, essa figura aqui diz, que a gente não está vendo, diz que se eu tenho a barreira, o nível do mar pode transportar isso, tá? Deixa eu passar aqui. E aí a gente vai ter o quê? Ameaças inundacionais e erosivas sobre as feições sedimentares que são filhos do nível do mar, são filhos do nível do mar. Então, se o nível do mar muda, as correntes mudam, as ondas mudam, elas vão mudar, não é? Então, elas podem erodir ou elas podem simplesmente inundar. E aí, é muito importante a gente estar trabalhando junto com o pessoal de clima, de geomorfologia, porque eles conseguem ver qual é o movimento das ondas, as alterações. A gente pode auxiliar quanto que esse sistema duna, praia, pode ser alterado pela variação do nível do mar. Então, aqui é o nível do mar normal, aí tem maré alta, depois tem maré meteorológica, tem tempestade, tem vento, que só aumenta, só aumenta, só aumenta. E a gente sabe que os problemas de erosão associa chuva, maré alta, tempestade. Então, tudo isso vai somando ao nível do mar e ele pode vivenciar um nível do mar que ele conheceu há 1000 anos atrás. E vai fazer por 2 dias, né, o que ele faria no tempo. E aí a gente tem toda a alteração, a gente tem que conhecer como vai se dar essa alteração, o que a gente tem atrás. E no caso das dunas frontais, qual é a altura da duna, quanto ela vai erodir, quanto ela vai vulnerabilizar, quanto ela vai ser transportada pelo nível do mar. A transposição, que vai o quê? Vai desequilibrar a vegetação que você está ali. Então, por exemplo, esse aqui é um fato, a gente acompanhou isso. Então, a gente sabia que ia entrar uma tempestade terrível. A gente viu isso, o pessoal lá das ondas, né? O pessoal da previsão sabia que ia entrar uma onda terrível, vamos fazer campo. Essa é uma praia com características mais dissipativas, as dunas frontais bem baixas, bem desenvolvidas, entrou a frente fria e escarpou, olha só, escarpou. A relação é os coqueirinhos e essa árvore, tá vendo? Ó? Escarpou isso aqui. Isso aqui tem 1,10 m. E isso é Itaipava, é Espírito Santo. E aí a gente não está vendo que depois, deixa eu ver sua data, novembro de 2022, a praia já estava normal, mas sem vegetação. A vegetação vai vir depois, porque a gente precisa de quê? Tranquilidade para se fixar, né? Então, você tem isso aconteceu com uma tempestade. Então, a gente tem que saber que a gente tem uma área muito dinâmica e esse grau de exposição vai gerar, esses eventos vão gerar mais spray para as arbóreas lá atrás. Então, essa qualidade da água é muito importante, né? A exposição. Então, a gente tem aqui, por exemplo, esse é o Rio Doce. Esse é o Rio Doce que está virando um livro agora, é uma tese de doutorado de um aluno nosso, meu, assim. E ele fez toda a evolução do Rio Doce, é um mapa que tem pedologia, é lindo o trabalho dele, é bem geógrafo nele. E aí ele fez a vulnerabilidade à inundação. Quando a gente olha aquela de 2013 que arrasou, olha o que aconteceu no Rio Doce. Dentro da laguna, água pura, porque ela é jovem, né? Baixa. Nos cordões litorâneos na frente, eles estão emersos. Eles foram mais altos, porque a onda faz eles ficarem mais altos. Mas vai ter a erosão. Então, dependendo de onde você está fazendo o seu perfil, ou você está vulnerável à inundação, ou à erosão, ou a ambos, né?
que é o caso mais normal. Aqui, novamente, a gente tem outras chuvas, que é para validar, 2000 não, 97, comparado com 2013, você veja, essa foi menor, inundou, e os cordões se mantiveram altos, porque são aqueles cordões que desce o nível do mar, a onda daquela empurradinha, faz a berma mais alta, depois desce, e como ela foi formada com o nível do mar a 5 metros acima do atual, eles são acima de 5 metros. Porque a gente está falando de nível do mar, né? Só que a onda vem com 2. Aí depois vem a declividade da praia. Então, esse cordão não tem 5 metros, ele pode ter 8, pode ter 9. Porque ele é onde você bota a barraca. Então, a gente tem que saber que o nível do mar não é o nível do cordão. O cordão é sempre mais alto, né? Então, você vê que tem esse mapeamento. Então, conhecer a geologia é muito importante. Fechando, que eu acho que já estou no meu tempo, trouxe para vocês o trabalho do PMBA, que o professor Oberdan faz parte. Não vou discutir os resultados, eu acho que nem posso discutir, não sei, mas eu gostaria de falar que dentro dos resultados que a gente está trabalhando, aquele acidente que houve em Mariana nas praias do Rio Doce, sul do Espírito Santo e norte da Bahia. E a gente trabalha, eu trabalho com a coordenação do costeiro. Então, tem pessoal do Manguezal, tem o pessoal da Restinga e tem a gente praia. Então, o pessoal da Restinga trabalha muito com a gente, porque eles têm a vegetação arbórea, ela sofre o impacto da contaminação da água que está contaminada no Rio Doce. Ela sofre o impacto associado a período chuvoso. Ela está localizada onde inunda. Então, ela tem esse impacto. A arbustiva, ela é mais alta do que a herbária, como vocês sabem, ela sofre mais exposição de vento do período seco. Durante o período seco, há mais tempestade. Então, as folhas, a contaminação dos elementos químicos se dá no período seco por spray. E isso depende da largura da praia e do grau de exposição. Quanto mais estreita a praia, ou maior o vento, o maior grau de exposição dessa praia, e, consequentemente, da Restinga, os impactos são maiores, a localização. E, por fim, a herbária, ela é associada com o recuo da praia. Então, ela tem as raízes expostas, as espécies mais ameaçadas da herbária sofrem muito nesses eventos, e há todo um trabalho lá do laboratório de fazer replantio, né? Eles estão tentando nesse motivo. Bem, era isso. Eu acho que deixar aberto para qualquer hora conversar. E se eu deixei de falar alguma coisa de curiosidade, Felipe ia me mandar as áreas de estudo de vocês para eu dar um zoom. Não mandou. Eu estou sim denunciando que seria bom a gente interagir mais. Mas a gente tem o Leonardo, que está aqui assistindo, é professor aqui da universidade, é Leonardo Grumben, que pode estar bem perto de vocês aqui da Bahia, é do nosso laboratório, tem expertise em onda, em vulnerabilidade, mais que eu, porque pessoal jovem é bom, né? Pessoal jovem é bom. E a gente já está, sei lá, saindo do mercado. Gente, brigadão. Bom, pessoal, acho que está aberto para perguntas, né? Então, o Marcelo tem uma... Eu comentei isso com ela ontem. Falei, acho que eu vou te mandar, né? Mas foi ontem, mas... Uma coisa que eu conversei com a Jaqueline, conversei com o professor também, é que nessa primeira, né, proposta na PPB, a gente não tem nada na parte de geomorfologia, mas essa rede está aberta, né? E a proposta da rede é justamente isso, incorporar novos trabalhos, enfim. E a geomorfologia é extremamente importante para a gente entender depois, né, Alberto? A fitossociologia, a florística, ou seja, por que aquelas plantas estão ali? Qual o processo geológico, né, fez que elas chegassem até ali? Eu queria perguntar uma curiosidade que eu sempre tenho. Olha aquele mapa de geologia do Espírito Santo lá do IEMA, não sei se é por questão de escala,
Mas assim, a gente vê as restingas pleistocênicas, sempre só umas tripinhas ali no norte e tal. E aí, se o mar subiu mais nessa era, né, nessa época pleistocênica do que na holocênica, por que a gente não tem mais essas restingas pleistocênicas distribuídas ao longo do litoral do Brasil, né? Que é uma coisa assim, subiu mais e tá, beleza, então ficou lá. Depois subiu menos. Cadê aquelas que estavam lá? Não sei se é uma questão de escala ou se isso tem a ver com a gênese da coisa. Total gênese. A gente, nesse litoral, é limitado pela formação barreiras. Então, mesmo a gente tendo um nível do mar descendo e desenvolveu as planícies pleistocênicas, quando o nível do mar sobe, quem está na diferença de altura vai se manter, desde que não esteja exposto. Porque se tiver muito exposto, a erosão marinha não se dá pela onda, ela se dá pelo lençol freático. Ou é o lençol freático que sobe, quando o nível do mar sobe, aumenta a faixa de lençol, as areias ficam menos compactadas, menor fricção, e o refluxo da onda vai tirando. Se você reparar a erosão, ela sempre se dá em forma de escarpa. Você vai numa praia, ela é escarpada. Se fosse a onda tirando, não haveria escarpa. Quem está tirando é a base. Então, ela desmonta, abaixa e leva. Em lugares que você tem um abraço maior de armadilha, Rio é muito amigo de manutenção de Pleistocene. Por quê? Rio é mais baixo do que as laterais. Quando o nível do mar sobe, ele tende a correr maior para os estuários. E ele pode salvar os lugares adjacentes. Então, sim, é mais alto. Foi formado a 8 metros, deve estar com uns 12, porque é um cordão, é uma praia. O nível do mar só subiu 5, mas ele aumentou o lençol freático e isso foi aplanando esse cordão. Quem não era protegido por uma armadilha, que a gente colocou, virou areia holocênica retrabalhada. Bom dia, Geomar. Obrigado, Jaqueline, pelas informações. Não é da minha área, eu sou botânico, mas adorei ter esse conhecimento. E eu queria levantar uma questão que a gente está passando agora, é uma questão política, questão que nos interfere lá no sul da Bahia, que é o Porto Sul. Eu fiquei só imaginando o que... Não sei se você conhece esse projeto Porto Sul, lá ao norte de Serra Grande, mas eu fiquei vendo teus gráficos, as imagens ali, o que irá acontecer com aquela praia tão bonita que a gente tem ao norte de Ilhéus e que nos toca, né? Com a praia, as restingas, a população pesqueira que está ali do lado, né? A implantação do Porto Sul, eu imagino que seja uma barreira importante assim de interferência naquela praia tão linda ao norte de Ilhéus, para quem conhece. Obrigado. Olha, eu não conheço. Mas um porto na linha de costa vai ser uma nova armadilha. Então, é uma nova armadilha, é uma nova difração de onda. Então, sempre que a gente pisa na praia, a gente pisa, levanta areia, não é? Isso já é um processo do homem. Quando você pisa e levanta areia, o vento leva. Não era para levar, é você que pisou. Então, quer dizer, a gente interfere em tudo. Então, se você bota um porto, eu não sei qual é o plano, mas se você tem uma deriva, um lugar vai depositar e o outro vai erodir. E eles vão voltar a abertura do porto para um lugar protegido. E vai realmente haver uma nova linha de costa. Vai ter uma nova linha de costa. Agora, não sei te responder, vou ser bem honesta, porque eu não sei o processo. Não sei se essa praia é de deriva litorânea. Não sei se essa praia é domínio, como é que a gente chama, transversal, que é o oscilatório. Eu não conheço a praia. Não sei se ela é de banco, não sei se ela é dissipativa, porque tudo isso vai alterar. Mas a gente pode ver depois, me mostra o desenho, eu posso até palpitar contigo, mas, por exemplo, pisou, alterou. É simples assim. O Porto de Tubarão também alterou toda a praia de Camburi. Era uma praia completamente mais envolvida ao sul. O porto concentrou a onda
perto do canal, faz uma deriva ao contrário, aqui vive recebendo alimentação, engordamento, guia corrente, onde tem a Iemanjá, quem é de Vitória, onde tem a Iemanjá, que é para proteger a areia, não entrar no rio, para o carro. Então, o porto fez uma nova morfodinâmica da praia, que não era aquilo. Então, pisamos, alterou. Mas não sei te responder, mas eu posso sentar com você e ver o seu projeto aí. Posso ajudar um pouco. E Léo também, que está aqui, pode ajudar com vocês também. Quem é? Joia. Parabéns, Jaqueline. Super empolgante sua fala. Acho que a geomorfologia sempre anda de mãos dadas com quem vai na Restinga, com quem está coletando planta. E acho que o Berdão vai falar um pouquinho aí das formações vegetais e transpassa por essa questão geomorfológica, né? A planta está em cima de um local, de um substrato que teve origem diferente, enfim. Mas eu tenho uma curiosidade. Geralmente você tem no litoral sistemas duplos de cordões, ou você não tem, só tem um único cordão, depende da origem, né, da Restinga. Você mostrou ali que existem depressões entre cordões, né? Esse sistema duplo, a depressão vai estar entre um cordão e o outro, né? Mas você pode ter um cordão que foi formado no mesmo período geológico, no mesmo tempo, né? Mas você pode ter duplos cordões com idades distintas. Um cordão pleistocênico e um cordão holocênico. E entre eles dois, uma depressão. Essas depressões, elas têm características distintas. Você tem alguma informação sobre isso? Se elas têm características distintas entre depressões que estão entre cordões holocênicos e pleistocênicos e cordões que foram formados no Holoceno. Por exemplo, as depressões que você mostrou ali na foz do Rio Doce, né? Elas são alinhamentos praiais. Aquelas depressões, elas têm pouco tempo de formação entre uma e outra. As características dessas depressões são muito distintas? Você tem alguma ideia sobre isso? Morfologia, profundidade, as características do sedimento, a quantidade de matéria orgânica, porque isso vai ter uma influência direta no tipo de vegetação que a gente vai encontrar ali, né? Então, pode haver, quando você não tem uma região, quando você fez uma região que não tem tantas armadilhas, você pode ter preservado um pleistoceno, o nível do mar desce no Holoceno, trabalhando de praia e traz o Holoceno. Nessa evolução, o pleistoceno trouxe essa barra, esse sedimento da antipraia, muito mais lentamente que se fosse todos pleistocênicos, porque todos os pleistocênicos é um movimento de praia a curta duração. Se você tem um intervalo de tempo, você teve um período que o nível do mar estava do lado do pleistoceno, erodindo o pleistoceno, colocou o sedimento da plataforma, aí a gente tem que ver a forma da sua plataforma, e que um tempo muito depois ele veio para a praia. E aí, um pouco depois, porque ele levou esse tempo que ele estava sendo ladeado por o mar ainda trabalhando o pleistoceno. Provavelmente, você deve ter tido um sistema ilha-barreira para esse cordão migrar. As ondas foram trazendo para fazer essa depressão, que deve ser maior. E sim, se ela levou um tempo geológico entre elas e ela teve um tempo maior de imigração, ela deve ter sido uma laguna. E se ela foi uma laguna, sim, ela vai ser mais cheia de matéria orgânica, ela vai ser não necessariamente mais profunda, mas talvez ela seja mais larga. E vai ser, sim, rica em matéria orgânica. Então, você, quando faz um sistema holocênico só a partir do movimento da praia, mesmo botando escala, são praias idênticas. Quando você tem momentos diferentes, você já vê que a praia, os processos costeiros, levou um tempinho para trazer esse cordão para cá, viu? Levou. E pode ter tido uma migração
tamponamento de uma ilha barreira, de uma região cheia de matéria orgânica. Não necessariamente mais funda, mas talvez necessariamente mais larga. Tá? E aí, professora, tudo bem? Eu sou Cláudio do Jardim Botânico do Rio, mas sou lá do Espírito Santo. Não tive aula com a senhora, é uma pena, mas a gente ocupava o mesmo espaço. Eu tenho duas perguntas extremamente objetivas assim. A primeira eu posso dizer que aqueles cordões arenosos que estão lá, eles tratam da volta do recuo marinho, ou seja, a gente sabe pouco do avanço marinho e mais do recuo em função dos cordões? E aí a pergunta do Luiz Fernando sobre os cordões que são pleistocênicos e holocênicos, eles me parecem que muitas vezes eles têm orientações diferentes, porque o trabalho que o mar fazia naquele momento tinha uma orientação e depois outra. Então eles não são paralelos entre si, né? Mas a minha pergunta prática, além dessa que é meio curiosidade em si, hoje a gente tem no nosso método de trabalho, isso pensando agora no projeto que a gente vai desenvolver ao longo do tempo, a gente vai lançar uma linha perpendicular à linha de praia e vai entrar com essa linha dentro. Em alguns locais eu vou conseguir encostar na restinga pleistocênica. Então a pergunta é, consigo reconhecer ela como restinga pleistocênica eu no mato ou só por mapeamento? E a outra é, se eu encontrar essa restinga, eu a mostro com o mesmo nome ou eu a mostro com nome diferente? Do tipo, eu tenho lá uma restinga de floresta de restinga. Você chamaria essas duas florestas de nomes diferentes, floresta holocênica e floresta pleistocênica? Você acredita que isso pode nos levar a um resultado interessante ou não? Como geomorfóloga. Eu ia perguntar coisa parecida, viu? O nosso problema é que quando o nível do mar sobe, ele retrabalha. Então, se você desce, é onde você tem um testemunho. Variação no nível do mar, cordões litorâneos, são evidências de descida. Porque se subiu, ele vai ser retrabalhado. Então, por exemplo, Ilha Barreira é amigo dos dois. Eu tive que erodir para florar. Então, quando eu vejo uma Ilha Barreira bem desenvolvida, nível do mar. Estuário, nível do mar. Então, tem umas pessoas, umas feições, né, que tem associado com subida no nível do mar. Mas quando ele sobe e retrabalha, então a gente usa crista de planície de cordões litorâneos para descida, porque ela fica, né? Então, é uma verdade que elas são descida. Tá? O que houve entre uma subida e descida é estratigrafia. Que aí é um campo que não é só superfície, tá? Da estratigrafia. Sim, elas têm orientações diferentes, porque ao longo do tempo geológico a gente tem alteração de deriva de nordeste para sudoeste e de sudeste para nordeste. Você veja, tem uma erosão em Conceição da Barra, que Bugia, que ela é toda voltada para sul. Durante 300 mil anos voltada para sul, então, nem tanto. Mas assim, 100 anos voltada para sul. E ela erodiu, sumiu e virou para norte. A gente está num momento de deriva de sul para norte. Eventos, a gente está passando isso. Isso tem alteração, isso é uma alteração de inclinação do eixo da Terra, né? A Terra tem aquele, faz isso, depois faz isso, então quer dizer, ela muda a direção, então muda da direção, muda o vento, aí muda até o eixo magnético muda, então essas coisas são muito normais astronomicamente falando, né? Então, assim, do tipo, elas têm orientações diferentes. No campo, você vê, Pleistoceno, lembra, ele foi formado, por mais que houve erosão, ele foi formado com o nível do mar mais alto. Você vai ver um desnível muito grande entre ele e o Holoceno. É um deles. Outro, eles são brancos. Brancos, lavados. O nível o lençol freático está muito longe dele, chuva durante anos. Então, no campo, com certeza você vai ver, porque assim a gente é capaz de ver. A gente anda no Rio Doce para procurar sambaqui de Rio Doce. Então a gente anda no Rio Doce, que deu Pleistoceno, vamos cercar isso aí que não sei o que, o sambaqui vai estar aqui. Branco, areia mais grossa. Sim, areia mais grossa, porque com o tempo a gente tem os processos intempéricos.
Então, tem toda uma reação de energia de ondas, areias são um pouco mais grossas, ou assimetricamente para mais grossas, depende da área, né? Mas geralmente vai ter um deslocamento do diâmetro médio. E brancas, a outra já tem uma cara amarela, porque quando sobe, o lençol freático sobe, traz a lama. E lembra que nessa região, lá embaixo, a formação barreiras sobe, trazendo um monte de lama para ela, e aí você vai ver na hora, se você estiver mapeando, se você fizer o dever de casa dos mapas e estiver lá, você vai falar, já cheguei nesse aqui, ó, já cheguei aqui. Você vai ver no campo, sim. Eu acho que era isso. Tem mais uma. Okay. Olha, eu não sou da área de vegetação, mas eu acredito que o substrato, as condições abióticas sobre essa vegetação vão gerar uma cara diferente. Eu chamaria de diferente. Menos matéria orgânica, menos umidade, mais longe de spray marinho. Eu chamaria de diferente, porque o substrato é diferente. O professor Berdan tem trabalhado muito nessas restingas pleistocênicas, né? Eu acho que a gente poderia deixar um espaço, hein, Berdan, para você, talvez, né, falar um pouquinho disso aí, da formação. O que você está vendo aí, né, nesses estudos das restingas pleistocênicas, as diferenças? Acho que seria interessante a gente deixar para a palestra do Berdan dar uma discutida nisso aí. É importante para a gente. Saiu pela tangente. Deve ser diferente, né? Mas cravar. Bom, pessoal, vamos agradecer a professora Jaqueline, mais uma vez.